que as empresas pagam, não só os 20%, como também aquele valor relativo ao auxílio-doença, aquele grau de risco. Ela também houve uma prorrogação do recolhimento, ou seja, não é isenção, é uma prorrogação. Só que, diferentemente do fundo de garantia, em que o governo ele deu a prorrogação das competências de março, abril, com relação à contribuição previdenciária, ele só deu março e abril, por enquanto. Isso está na portaria 139, que posteriormente foi alterada pela portaria 150. Então, essa prorrogação de recolhimento, ela não se limita só às empresas, ela abrange também a agroindústria, ela abrange, inclusive, aquela categoria de empresas que recolhe não sobre a base de cálculo a folha de pagamento, mas como a base de cálculo substitutiva, que é a receita bruta das empresas, né? Por exemplo, as empresas de construção, elas recolhem um percentual sobre a receita bruta e não sobre a folha de pagamento. Outro alívio também que o governo proporcionou para empresas na folha de pagamento também é a prorrogação do recolhimento do PIS/PASEP, né, que é aquele percentual que incide sobre a folha. E da mesma forma, ele só deu a suspensão das competências de março e de abril. Maio não está abrangido nessa suspensão de recolhimento. Então, as competências de março e abril, as empresas vão poder pagar em julho e setembro. Tá? É interessante também dizer uma coisa, né? Essa semana, ou final da semana passada, o governo editou a medida provisória 946, que extinguiu o fundo do PIS/PASEP, passando toda a receita desse fundo para o FGTS. Só que nessa medida provisória ele não trata, por exemplo, do custeio dessa verba, né? Então, tudo indica que, apesar de não existir mais entre aspas, o PIS/PASEP, os recursos arrecadados serão direcionados para o fundo de garantia. Ou seja, tudo indica que as empresas ainda vão continuar recolhendo o PIS/PASEP sobre a folha, né? Em que pese ele tenha extinto o fundo, né? Outro ponto também interessante, eu queria alertar sobre a medida provisória 944, que ela trata do Programa Emergencial de Suporte aos Empregos. Na verdade, ela é uma medida provisória que ela cria um sistema de financiamento para as folhas de pagamento. Então, as empresas que têm receita bruta anual superior a 360 mil ou igual ou inferior a 10 milhões, isso considerando o exercício 2019, elas vão ter acesso a essa linha de crédito disponibilizada pelo governo em conjunto com o BNDES. Ela abrange, a medida provisória ela permite que 2 meses da folha sejam financiados, só que o valor dos salários que são abrangidos dentro dessa linha de crédito, ela é até no máximo 2 salários mínimos por empregado. Eventualmente o restante aí o empregador vai ter que, se for o caso de fazer o financiamento, ele vai fazer fora desse regime, né? Fora dessa linha de crédito. Ela também ela traz uma taxa de juros, ela fixa a taxa de juros anual em 3,75 e dá 36 meses de carência para a empresa pagar, aliás, de prazo para pagar. A carência inicial para começar a pagar é de 6 meses. Só que assim, a empresa, para ter acesso a essa linha de crédito, ela vai ter que procurar o banco no qual ela já processa a sua folha de pagamento. Ela não pode, por exemplo, processar a folha de pagamento do Itaú e procurar a Caixa Econômica para poder ter acesso a essa linha de crédito. Ela vai ter que trabalhar diretamente com o próprio Itaú. A medida provisória também impõe um prazo limite para a assinatura desses financiamentos até o final de junho, né, dia 30 de junho. E a empresa que tiver acesso, que ela se valer dessa linha de crédito para financiar a sua folha, também vai ter a conceder uma garantia de emprego de até 60 dias para os seus empregados, né? Para os empregados que forem beneficiados ou que estiverem ali dentro daquela linha de financiamento proporcionada pela medida provisória. Outro ponto também que eu queria levantar diz respeito à Lei 13.982, que ela criou o auxílio emergencial, né, que o pessoal apelidou de Corona Voucher, que é aqueles R$600 mensais para aquelas pessoas que não têm vínculo de emprego formal e tudo mais. A legislação ela prevê inicialmente pagamento em 3 meses, né, abril, maio e junho, selecionando um grupo cuja renda familiar seja de no máximo até 3 salários mínimos, ou que a receita, ou que o rendimento tributável em 2018 não exceda R$ 28.600, abrangendo o MEI, contribuinte individual, o intermitente, o autônomo. Aqui dentro desse tópico,
dentro desse benefício também muitos corretores de imóveis, né, que trabalham na condição de contribuinte individual, eles vão poder também se beneficiar desse valor do auxílio emergencial, né? Outro ponto que vale a pena destacar também dentro dessa norma diz respeito à possibilidade do empregador ele debitar na conta do INSS aqueles primeiros 15 dias que o empregado dele fica afastado do trabalho, se eventualmente ele for diagnosticado com o Covid-19. Ordinariamente, o que acontece? Se o empregado ele se afasta do trabalho por motivo de saúde, acidente ou doença, os 15 primeiros dias o empregador paga e do 16º dia em diante a Previdência Social teria que assumir através de um benefício de auxílio-doença. No caso específico do diagnóstico pelo Covid-19, essa norma ela permite que o empregador deduza da contribuição que ele tem a pagar por INSS esses 15 dias do seu empregado. Então, isso também proporciona um certo alívio para as empresas que eventualmente tiver algum empregado que esteja acometido com a doença e tudo mais, né? Além disso, também tem a medida provisória, a 927, que ela foi a primeira que saiu logo no dia 1º de abril, e que ela prevê uma série de ferramentas ou de formas do empregador enfrentar essas situações em relação aos seus empregados, né? A doutora Karina vai abordar mais especificamente em relação aos os termos emergenciais que o Secov firmou com os sindicatos, mas só fazendo uma breve introdução. Ela permite o teletrabalho, né, que é isso que a gente está fazendo aqui, a gente trabalhando de casa através do computador, fazendo o trabalho diretamente das suas residências. Enfim, ela permite que a antecipação de férias futuras ou até períodos que o empregado ainda não completou o período aquisitivo, a medida provisória permite também. Essa é uma alternativa. Importante destacar que as férias, o ideal é priorizar o pessoal, aquele pessoal mais idoso, que eventualmente está dentro do chamado grupo de risco, né? A medida provisória faz essa ressalva também, né? Não vou adentrar muito no detalhe da medida, porque a doutora Cana vai aprofundar mais especificamente, né? Tem a questão do aproveitamento de feriados, então a empresa pode antecipar os feriados civis que tiver para frente aí ao longo do ano e conceder agora a eles essas folgas agora, né? Especificamente em relação ao feriado religioso, precisa de acordo com o empregado. Ela coloca um banco de horas com uma regra mais flexível. A doutora Karina vai especificar também, porque difere um pouquinho do nosso acordo coletivo. Ela teve um ponto, a medida provisória 927, que gerou muita polêmica, que é sobre a suspensão das exigências administrativas em relação à saúde e segurança do trabalho. Que ela fala que os exames durante esse período eles podem ser deixados para ser feitos mais para frente, exame periódico e essas coisas, né? Mas só que na sequência, na medida provisória 936, que saiu falando da suspensão e da interrupção do contrato, aliás, da suspensão e da redução da jornada, ela fez uma ressalva especificamente em relação a isso, né? Porque o pessoal já estava achando que não precisava fazer mais exames e tudo mais, né? Então teve essa ressalva aí, né? Ainda na medida 927, teve aquele ponto também que gerou muita polêmica, que era o direcionamento do trabalhador para a qualificação, que seria a suspensão do contrato sem remuneração, né? Na verdade, não era sem remuneração. O empregador, se quisesse, ele poderia pagar uma ajuda de custo, né? Isso também, logo em seguida, por ter sido muito polêmico, foi revogado pela MP 928, que saiu logo em seguida. Então, esse ponto da 927 ele está suspenso, né? Aí, na sequência, já veio a 936, que é essa MP que fala da suspensão do contrato, a suspensão provisória do contrato e da redução da jornada de trabalho, né? Dentro dessa MP, ele também prevê um benefício chamado Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda, que é um benefício cuja base de cálculo, é um benefício pago pelo governo, cuja base de cálculo é o valor do seguro-desemprego. E o valor que o empregado vai receber, ele é proporcional à redução salarial e de jornada que o empregador fizer. Então, se o empregador reduzir, por exemplo, a jornada de salário em 50%, o empregado ele vai receber 50% daquilo que ele receberia então é feito um cálculo proporcional e ele vai receber esse benefício, né? A empresa ela vai
que ela fizer essa redução, ela vai ter que informar o sistema do empregador web e, a partir disso, 30 dias, aliás, na verdade, a empresa tem 10 dias para informar, a partir disso, 30 dias, o governo já se propõe a pagar a primeira parcela aí desse valor do benefício, né? Outro ponto interessante também aqui é que ela diz o seguinte: as empresas que eventualmente suspenderem o contrato dos seus empregados, se essa empresa ela tiver um faturamento superior a 4 milhões e 800 em 2019, ela vai ter que, ela, além dela fazer a redução, ela vai ter que pagar um valor que é uma chamada de ajuda de custo para esse empregado, né? É importante também lembrar uma coisa, até foi questionado essa semana por uma empresa, porque tem muito empregado que trabalha hoje que ele é aposentado, né? O benefício, a lei, ela é esperta nesse sentido. Se o empregado ele já tem algum benefício de prestação continuada pago pela Previdência Social, por exemplo, uma aposentadoria, ainda que ele venha a sofrer a redução salarial, o governo não vai disponibilizar para ele o benefício, né? Porque a legislação não permite a acumulação de benefícios, né? E a redução ela pode ser de 25% até 70%, né? O prazo aí para poder manter essa redução é de até 90 dias, contado da data da edição da MP. Ela faz uma faixa também de redução, ou seja, empregados que têm salários até 3 salários mínimos, e aqueles que a gente chama de hipersuficiente, que ganham o dobro do teto da Previdência, eles poderiam fazer o acordo de redução diretamente com o empregador, né? A doutora Karina vai entrar mais no detalhe aqui, porque a nossa convenção, o nosso termo aditivo emergencial firmado sobre esses assuntos, ele trata de uma forma diferente. Ele desburocratiza esse ponto para as empresas, né? Em relação à suspensão do contrato, o prazo limite de suspensão pela medida provisória é de até 60 dias, né? Se a empresa quiser, ela pode fazer 2 períodos de 30. De repente, ela quer fazer um período inicial para ver se vai funcionar e depois ela quiser renovar por mais 30, ela pode. Ou então ela pode até mesclar, ela pode fazer inicialmente uma redução de jornada, depois ela migrar para uma suspensão de contrato, depois ela manter desde que esses três períodos não excedam os 90 dias, né? Doutor Carlos, com licença, eu pediria que o senhor encaminhasse para finalizar, né, que já fomos nos 15 minutos, tá? Tá. Não, rapidinho, então, deixa eu só para finalizar, então, ela também prevê as garantias de emprego, né, que é pelo período durante o período de redução ou de suspensão e pelo mesmo prazo após o término, né? E basicamente isso, viu, Celso, que tinha de mais. A doutora Karina vai entrar mais no detalhe, que tem muita coisa que está no nosso termo aditivo emergencial. Tá perfeito. Muito obrigado, doutor Carlos Alberto. E agora a gente vai ouvir o doutor Marcos Kaufmann falar muito sobre acordos coletivos de trabalho, as convenções coletivas de trabalho, acordos individuais, sobre o pronunciamento do STF, né? O doutor Marcos Kaufmann é nosso amigo antigo, ou um antigo amigo, né? E milita nessa área de legislação trabalhista há muitos anos e fica lá diretamente de Brasília. Por favor, doutor Marcos Kaufmann. Bem, boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer aí o convite, a paciência do Secov em me ter nesse bate-papo, que é mais, até para iniciar, é mais quase que uma troca de ideias nossas, porque os senhores devem estar percebendo, pelo que está acontecendo no nosso país, nós estamos enfrentando uma crise política, uma crise moral, uma crise judicial, uma crise econômica, uma crise sanitária e, para as empresas, uma crise de caixa, né? Os anúncios que se fazem sobre as consequências dessa crise na área de relações do trabalho são muito graves. A gente não tem realmente, quer dizer, a gente está patinando aqui no gelo para falar o óbvio, né? A gente não tem precedente sobre isso na nossa experiência jurídica recente, né? Então, eu diria para todos, inclusive, que o que se está fazendo do ponto de vista legislativo, nessas MPs que têm sido editadas de 2 dias em 2 dias, né? É o que se espera do governo. Eu não vou fazer uma crítica ao governo nesse sentido, mas é algo que se
se espera minimamente do governante, e tem sido, de qualquer forma, algo meio caótico, né? O fato de, no que diz respeito às relações de trabalho, a 927 ter sido editada, no dia seguinte, parte da 927 ter sido revogada, quando o governo constatou que não tinha nenhuma participação na previsão de suspensão do contrato de trabalho, deixando os empregados totalmente à deriva, né? Quer dizer, ele permitia aos empregadores suspender o contrato de trabalho sem qualquer contraprestação, a tal de licença não remunerada por 3 meses, e ficaria assim. E quando percebeu a gravidade do que se previa e as críticas que recebeu, porque não havia contrapartida governamental, voltou atrás, editou, prometeu uma nova portaria que veio nesse sentido, que é a 936, editada alguns dias depois, 4 ou 5 dias depois da 927, tratando aí da possibilidade de suspensão do contrato de trabalho com a participação governamental, com a previsão desse benefício emergencial que o doutor Carlos falou. Então, de um ponto de vista geral, nós estamos, em matéria legal, absolutamente assim, acompanhando diariamente as consequências, né? Embora a gente possa agora, depois que o Supremo Tribunal Federal, na sexta-feira passada, julgou uma das ADINs propostas contra essas MPs, né, ter um norte, um pouco de segurança jurídica, eu diria para os senhores assim, do ponto de vista do executivo, as edições estão sendo alimentadas em extravagância e de forma caótica, e todos nós estamos ainda tentando recortar. Nós, advogados, o pessoal do departamento de RH das empresas, os economistas, os contadores, todos estão tentando recortar o que é sensato em tudo isso, né? Os senhores viram, na última semana, o Supremo Tribunal Federal, eu acho que isso que seria o mais importante destacar aqui, que é uma das grandes discussões que se tinha, é se essa suspensão do contrato de trabalho por 60 dias, como diz a MP 936, e a redução de jornada com redução proporcional de salário por até 90 dias, se isso poderia ser feito mediante acordo individual ou acordo coletivo, né? Antes da edição da MP, vários acordos coletivos já tinham sido entabulados entre as várias categorias, já havia uma certa segurança nesse sentido. Veio a MP 927, dispondo que os acordos coletivos anteriores deveriam ser adaptados à nova regência da MP 927, veio a 936 e previu a mesma coisa. E previu mais, previu que os acordos individuais, como já era a tônica da MP 927, prevaleceriam sobre os instrumentos coletivos, né? Isso causou uma certa comoção no meio jurídico, porque afetou uma das bases de interpretação da legislação trabalhista, né? A prevalência dos acordos individuais sobre os acordos coletivos e sobre a legislação também, né? As empresas, de uma maneira geral, bancavam essa interpretação por conta da celeridade que havia que se dispor para tratar dessas medidas, né? Porque com a crise de caixa, né? Eu recebi várias consultas, por exemplo, de empresas, por exemplo, que não tinham condições, com a paralisação de suas atividades, de pagar, inclusive, as indenizações rescisórias, né? As verbas rescisórias, eu não posso nem pagar a indenização, quanto mais suspender o contrato ou reduzir jornada com a proporcionalidade de redução de salário por um período de 3 a 4 meses, não posso sustentar isso. Até porque a medida provisória 936 possibilitou às empresas essas medidas, mas casou a oferta dessas medidas a uma concessão de uma garantia provisória de emprego, né? E no primeiro momento as empresas eu não tenho caixa para pagar nem indenização rescisória, multas rescisórias, verbas rescisórias de uma maneira geral, por conta da paralisação das minhas atividades decretada por governos estaduais, municipais, o que é que seja, né? De outro lado, a medida provisória 936 não me atende, porque com a crise de caixa eu não tenho como garantir o emprego dos meus funcionários
por 3 meses, para além do previsto nos acordos que dispuserem sobre suspensão ou redução de jornada e salário. Ou seja, a empresa poderia, em tese, prever uma redução de jornada e de salário por 90 dias, e a MP dispõe que, nesse período de 90 dias, o empregado tem uma garantia provisória de emprego que se estenderá por igual período depois do término desse prazo de redução salarial e de jornada, né? Tem empresas que dizem, essa MP 936 não me atende, porque eu tenho um problema de caixa atual e eu vou estar alimentando um problema de caixa futuro, né? Aquelas empresas que têm os haveres todos dispostos no papel, as obrigações todas, não conseguem nem antever o que vai acontecer em setembro, quanto mais garantir o emprego e salário desse pessoal com medidas restritivas à dispensa de empregados nesse momento. Então, no primeiro momento, as empresas entraram realmente numa situação, a despeito da previsão do acordo individual, uma situação de grande insegurança pelo teor material das MPs, né? Com crise de caixa, talvez a melhor saída fosse a demissão em massa, né? E agora, passados alguns dias, parece que está sendo melhor azeitado pelas categorias profissionais em acordos coletivos. Temos visto que sindicatos profissionais estão se dedicando de uma maneira, bem ou mal, estão se dedicando e estão convolando aí essas medidas previstas na MP, né? Quer seja de suspensão, quer seja de redução de jornada e de salário pelo prazo de 60 ou 90 dias, respectivamente, né? E o que surge agora é se isso poderia ser previsto também em acordo individual. O Supremo Tribunal Federal, apaziguando talvez um pouco a insegurança jurídica reinante, determinou que os acordos individuais estabelecidos durante o prazo de vigência da MP 936 para reduzir jornada e salário ou para suspender o contrato de trabalho são válidos se feitos individualmente, afastada aquela condição que uma primeira decisão do ministro Lewandowski impunha de validade, né? Uma condição resolutiva de validade. Se os senhores bem recordam, o ministro Lewandowski deu uma liminar nessa ação direta de inconstitucionalidade, dizendo o seguinte: os acordos individuais estão válidos, só que sujeitos à convolução posterior do sindicato profissional, né? Que se assumisse a negociação coletiva poderia, inclusive, dizer o contrário do acordo individual, né? Ou então dispor de forma parcialmente favorável ao acordo individual, ou então revogar por completo, ou então encampar de vez o que estivesse disposto no acordo individual. Isso criou, obviamente, uma grave insegurança jurídica, porque várias empresas, e nos julgamentos os ministros apresentaram esses dados, vários acordos coletivos e individuais já haviam sido entabulados e comunicados ao Ministério da Economia na casa dos mais de 2 milhões de instrumentos coletivos ou individuais nesse sentido. Ou seja, a insegurança era terrível, né? Bem ou mal, se fixou uma tese de que os acordos individuais são válidos e que a comunicação posterior ao sindicato profissional sobre o que foi avançado em acordo individual, aquilo ali talvez mais uma formalidade para não retirar por completo a participação sindical nesse momento, mas ficou mais como um arquivo de conhecimento ou meramente informativo ao sindicato, né? Como se fosse uma provocação aí para que o sindicato tomasse atitude ou tomasse atitudes proativas em prol de uma negociação coletiva que já deveria ter sido estabelecida desde o início, né? A verdade é essa. Então, pelo menos hoje, nós temos uma segurança, bem ou mal, eu não vou tratar do mérito aqui, bem ou mal, no sentido que aqueles acordos individuais feitos entre empresa e empregados são válidos, independentemente de qualquer posicionamento posterior que o sindicato profissional fizesse nesse sentido. Nós temos visto também, a despeito de uma dada insegurança jurídica, que é normal em períodos de crise, e a crise, a gente identifica assim, a crise do modelo atual para um mundo novo que virá, né? Para pior ou para melhor, em termos de relações de trabalho, né? Além dessas medidas todas que o Dr. Carlos apresentou, do teletrabalho,
que se explodiu, aliás, no universo jurídico, é o que nós estamos fazendo aqui, que nós estamos fazendo todo santo dia, o home office, empresas que não praticavam home office, hoje estão sendo obrigadas a praticar o home office. Eu já tenho notícias, por exemplo, de escritórios, aí no meu setor aqui, escritório de advocacia, que já abandonaram ou estão concluindo pela necessidade imperiosa de desinstalar seus prédios ou suas instalações físicas e passar totalmente a atividade para o home office, o que é uma mudança absoluta da qualidade de trabalho. O fato é que a Justiça do Trabalho, para sermos mais objetivos, tem de certa forma, agido muito rapidamente no que diz respeito à regulação dessas relações de trabalho. No primeiro momento, nós vimos, desde que o decreto de calamidade pública do Congresso Nacional foi editado, o decreto 6, que na verdade foi editado, uma movimentação muito grande do Ministério Público do Trabalho para impor obrigações às empresas para cumprir as orientações básicas da Organização Mundial de Saúde, né? Afastamento de empregados do grupo de risco, manutenção do isolamento social, se fossem agências ou lojas, manutenção de espaçamento dentro de suas unidades, tudo mais. E vimos, inclusive, curiosamente, na Justiça do Trabalho, uma posição favorável a essas empresas quando certas obrigações de fazer ou de não fazer, queridas pelo Ministério Público, ultrapassavam a razoabilidade. Por exemplo, fornecimento de EPIs que não dissessem respeito àquela área de atuação, ou de forma que extrapolassem o que a OMS já havia disposto, né? A Justiça do Trabalho encampou a tese empresarial e tem restringido isso na medida do possível. Por exemplo, alguns governos estaduais proibiram fábricas de alimentos, frigoríficos de funcionar no estado de Santa Catarina. Isso ganhou o noticiário nacional e a Justiça do Trabalho prontamente liberou esses. Prontamente não, com mandado de segurança, com as medidas de urgência que o processo do trabalho apresenta, né, chegando até a corregedoria da Justiça do Trabalho aqui em Brasília. Mas o fato é que a Justiça do Trabalho encampou a tese de que certas atividades, por exemplo, frigoríficos, tidas como essenciais, não poderiam ser ceifadas na sua atividade econômica, a despeito da pandemia, se observasse minimamente as orientações da Organização Mundial de Saúde no combate ao coronavírus. Limpeza, espaçamento, afastamento de funcionários do grupo de risco, enfim, nesse sentido. Do ponto de vista processual, temos visto uma crescente procura de empresas na substituição daqueles depósitos recursais que se fazem processos para acessar uma instância, né? Para recorrer de uma sentença de vara do trabalho e acessar a jurisdição de um TRT, por exemplo, a empresa tem que desembolsar hoje um teto máximo previsto a título de depósito recursal na casa dos 9.000, um pouquinho mais de R$ 9.700. E esse valor sobe muito mais de R$ 12.000 já na fase entre o TRT e o Tribunal Superior do Trabalho, né? Então, várias empresas que têm um contencioso substancial na Justiça do Trabalho têm procurado substituir aquele dinheiro depositado a título de depósito recursal por seguro garantia judicial, que é uma medida que a reforma trabalhista, desde 2017, vem autorizando a se fazer, e a procura tem sido imensa nesse sentido, e os tribunais do trabalho têm atendido, na medida do possível, e com a celeridade necessária, essas demandas, porque hoje as empresas estão procurando fortalecer os seus caixas, né? Então, qualquer dinheiro é bem-vindo, inclusive para manter a folha de pagamento nesses meses que se avizinham aí. Inclusive, depósitos feitos por empresas para ações rescisórias, que nem são depósitos recursais, são depósitos prévios a título de caução para ações rescisórias. Até nesse sentido, as empresas têm tentado substituir, tentado o aval do judiciário para substituir o depósito, ou seja, pedindo ao juízo a liberação desse dinheiro e a substituição desse dinheiro por uma apólice de seguro que tem um custo, embora seja razoável, não é naquele montante que está depositado lá, que é um dinheiro que a empresa não teria acesso de imediato
se deixasse o processo transcorrer nesse sentido. Temos Doutor visto Kaufmann, várias ações também coletivas contra empresas por demissão em massa, algo que é muito sério numa situação de pandemia, porque as empresas estão autorizadas a dispensar em massa, nunca foram desautorizadas, e a reforma trabalhista assim o quis e assim o autorizou para, sem aval do sindicato, dispensar em massa. Várias discussões nesse sentido também. O certo é que, já concluindo, Celso, sei que já era a tua intervenção seria nesse sentido, mas já concluindo, o que a gente roga aí é que qualquer solução que seja pensada pela empresa de redução de salário e de jornada proporcional, de suspensão do contrato de trabalho, de adoção do teletrabalho, de incremento do seu sistema de banco de horas, de aditamento do contrato para uma atividade à distância ou coisa que o valha, que isso seja feito, ainda que a medida provisória autorize que isso seja feito 30 dias depois da mudança, aí, a pessoa tinha um trabalho presencial, muda para o trabalho em home office, ainda que isso possa ser feito pela medida provisória 30 dias depois, que se faça isso por escrito. Se não é possível ter a presença do empregado de imediato para assinar o termo, né, que aquilo seja minimamente documentado em mensagens de WhatsApp. Não deixem de documentar as providências, porque hoje o judiciário, e a gente viu isso no Supremo, o judiciário está, de uma certa forma, na tônica de preservar as empresas. Não é por outro motivo que se convolou a tese da prevalência do acordo individual. Que as empresas estão hoje com uma crise de caixa e, sem que as empresas possam contornar essa crise, não há emprego que resista, não há folha de pagamento que resista, não há nada que resista. E tudo hoje está sendo encaminhado para a tutela, um tanto quanto possível, dos interesses empresariais nesse momento de pandemia. Então, eu fico à disposição aí de todos, se a gente puder, então, alongar ou detalhar ou explorar qualquer desses pontos mais tarde. muito obrigado, doutor Kaufmann. E eu queria dizer que algumas perguntas que já entraram aqui, o doutor Carlos Alberto já respondeu alguma pergunta também, né? Mas eu estou lembrando que a semana passada eu assisti uma outra live só com advogados, tratando mais do mercado imobiliário, das condições contratuais e de tudo que vai acontecer. Eu tenho a impressão, viu, doutor Kaufmann, que depois da pandemia nós vamos ter um pandemônio jurisprudencial, né? Vai acontecer uma enxurrada de processos aí pelo país com maior qualidade, maior quantidade de questionamentos aí para tudo, né? Se me permite só uma defesa, Celso, é uma brincadeira que a gente faz aqui, mas é o seguinte, todo mundo considerava os profissionais da área trabalhista assim, um pouco o patinho feio das relações, né, jurídicas de uma maneira geral. Os patinhos feios virão a toda prova no final, porque o que se avizinha aí em termos de problemas jurídicos trabalhistas é muito sério. E essas discussões se alastrarão por alguns anos, talvez, né, por conta dos problemas gerados atualmente. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Kaufmann. Agora eu vou passar para a doutora Karina Negrelli, que é a gerente do nosso departamento jurídico do Secov, e ela vai falar sobre as atividades laborais do setor imobiliário, situação de força maior, prevenção de passivos trabalhistas. Ou seja, a Karina vai tentar, de uma forma ou de outra, abranger os dois temas, abranger o que os dois temas dos que a precederam, né, não abrangeu. Então, Karina, você tem 15 minutos, fica à vontade. Obrigada, Celso. Acho que realmente essa oportunidade que nós estamos tendo de tratar das relações de trabalho nesses tempos de pandemia é um assunto do maior interesse, porque tanto quanto a preservação das empresas, a preservação do capital humano das empresas é decisivo num ambiente de retomada que nós rogamos que seja dentro em breve, né? Então, tudo que nós estamos falando agora desse momento, né, das relações de trabalho, está se travando num ambiente de exceção, né? E essa situação traz em si mesma, como o Dr. Kaufmann já colocou, uma necessidade de uma interpretação peculiar ao momento, né? Atendendo
a peculiaridade do momento. Nessa situação, nós precisamos retomar aqui o contexto, porque a paralisação dessas atividades empresariais por meio dos decretos municipais, do decreto estadual que determinou a quarentena no estado de São Paulo, estabeleceu a necessidade de uma tomada de decisão num curto espaço de tempo. E as atividades excetuadas, né, dessa paralisação, dessa quarentena, foram aquelas consideradas essenciais, ligadas à saúde, alimentação, abastecimento e segurança. Então, dentro desse contexto, né, da paralisação da atividade empresarial, é que as empresas têm a necessidade ou de se reenquadrarem no seu modelo produtivo, né, ou até de enxugarem o quanto necessário para a sua sobrevivência o custo com essa mão de obra, né? A gente lembra que o conceito de atividade essencial, ele vem no decreto federal agora da pandemia, da Covid-19, muito embasado na lei de greve, e considera atividade essencial aquelas de necessidade inadiável, que, se não atendidas, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde e a segurança da população. E por que a gente está falando isso? Porque, na verdade, essas medidas trabalhistas de exceção, de redução de jornada e salário, suspensão temporária, né, do contrato de trabalho, elas estabelecem muito mais uma relação para as empresas que estão sofrendo com essa dificuldade, com essa interrupção no seu faturamento, né? A gente sempre tem que partir da premissa que existem atividades que justifiquem a adoção dessas medidas e atividades que estão faturando muito mais em período de pandemia e sendo muito mais demandadas nesse período de pandemia, justamente aquelas ligadas às atividades fim. Então, assim, tudo que nós estamos tratando precisa ser manejado da forma adequada, porque nós temos os instrumentos dados pela legislação, mas o manejo desses instrumentos vai fazer toda a diferença no maior nível de segurança jurídica que essas medidas vão alcançar, e não tenham dúvida que os advogados trabalhistas estarão muito na moda agora nesse período que vem pela frente, no atual e no vindouro, para fazer aquilo que a gente chama de gestão desse passivo trabalhista, dessas relações de trabalho. Então, na verdade, o que a gente está trazendo aqui são os instrumentos e alertando para que eles sejam manejados de maneira responsável, transparente, com boa-fé objetiva e, como o Dr. Marcos já apontou, documentando vastamente e em todos os meios possíveis, os meios telemáticos, os meios escritos, documentais, serão importantes para que fique clara a boa-fé e demonstrada a boa-fé das empresas, porque esses elementos serão de suma importância no futuro, no caso de passivo trabalhista, reclamações, enfim, interpelações, Ministério Público e tudo que normalmente vem atrás de um período de crise. Nesse sentido, o Secov, tão logo se defrontou com a necessidade de interrupção das atividades empresariais, trouxe para o seu meio o diálogo com os sindicatos de trabalhadores, né? Buscando o quê? Trazer uma segurança jurídica maior nesses ajustes. Nós fizemos várias negociações e, inicialmente, traríamos os elementos relacionados à redução, a home office, a férias, a banco de horas positivo e negativo, tudo aquilo que oferecia meios de colocar os trabalhadores fora da circulação na cidade de São Paulo, um centro, aliás, epicentro dessa pandemia, com um número de casos elevado, transporte coletivo problemático para
para essa situação e fomos fazendo essas negociações coletivas, trazendo aí algumas possibilidades já, primeiramente de home office, né, como foi mencionado, e podendo, de acordo com a convenção coletiva, estabelecer uma formalização por mero comunicado em meio telemático, diferente do que a lei trabalhista prevê no caso do home office, bastando essa antecedência de 48 horas na comunicação por meio telemático, já estaria instituído o home office. Na negociação coletiva do setor imobiliário, está prevista uma ajuda de custo mensal mínima de R$100 para custear as despesas com internet e energia elétrica, porque, na realidade, houve uma necessidade de adaptação a esse momento, sem que houvesse muita condição de prover essa estrutura, né? Houve um improviso na maioria dos casos. Existe também na regra estabelecida a não obrigatoriedade do Vale Transporte, porque a finalidade está prejudicada, afinal de contas está em home office, e também do Vale Refeição, das refeições prontas, né? Então, isso foi negociado com o sindicato como uma demanda do setor. E no retorno à atividade, foi negociado um prazo de transição de 5 dias, para o caso daquele trabalhador que tivesse ali uma situação familiar da sua organização, com escola, de criança, de filhos, ter condição de voltar a fazer depois uma jornada presencial, tendo aí esse período de transição, né? Já entrando numa situação da medida provisória 936, né, falando já de redução da jornada de trabalho, inicialmente a negociação do Secov, antes da edição da medida provisória 936, tinha previsto uma redução de até 25% e não havia uma compensação dessa redução, né? Agora, em relação à atualização que a medida provisória 936 foi necessário, deu esse prazo de atualização, foi necessário que nós voltássemos à mesa com os sindicatos para elastecer um pouco mais esses níveis de redução de jornada e salário para atingir os percentuais de 50% e 70%, prevendo-se que essa redução fosse abrangendo todo o quadro de funcionários ou até mesmo setores e patamares salariais específicos de difícil manutenção na folha durante esse período nos níveis originários de salário, né? Esse prazo de redução também está equivalendo ao da medida provisória, 90 dias, e se aplica tanto nas jornadas de trabalho presencial, porque eventualmente é possível que alguma atividade no interior das empresas sem atendimento ao público seja realizada com as devidas providências de salubridade do ambiente, né, como também em home office. E independente da faixa salarial, isso é um aspecto relevante, porque se a convenção coletiva não estivesse dando essa atualização, essa autorização de modo geral, nós teríamos que, naquele intervalo dos salários entre 13 e 12 mil, fazer a negociação coletiva com os sindicatos de trabalhadores, por acordo coletivo, e nós sabemos que um número elevado de empresas e as estruturas já bastante combalidas dos sindicatos de trabalhadores após a reforma trabalhista dificilmente dariam vazão a essa negociação no prazo necessário, né? Então, isso foi universalizado, essa autorização foi universalizada. Então, hoje, nas convenções coletivas firmadas pelo Secov, a redução está autorizada para toda e qualquer faixa, então basta o empregador estabelecer qual é a faixa que ele esteve, foi necessária a redução, sempre fazendo, logicamente, partindo da razoabilidade, adotando o percentual de acordo com a sua necessidade real, e comunicado isso, estabelecida essa comunicação com o trabalhador para identificar o percentual, já informar isso na plataforma empregador web do Ministério da Economia, anexando a convenção coletiva firmada pelo Secov, né, sem maiores protelações, sem maiores
demoras nessa tratativa caso a caso, a não ser que essa negociação tenha alguma peculiaridade, algo que não foi tratado na convenção coletiva, e seria de boa prática tratar em acordo coletivo. É claro que se veda, né, você pode fazer parcial, mas sempre atentando para não adentrar a critérios discriminatórios e assegurando-se sempre a questão da equiparação salarial. Posso ter 2 pessoas para reduzir e trabalho de igual valor, trabalho com a mesma perfeição, estabelecer ali uma redução para um sim e para outro não. Eu posso ter uma questão aqui de equiparação salarial, se ela não for calcada numa situação funcional muito bem estabelecida, né? Nós temos aqui uma obrigação, sim, de ciência e anuência do trabalhador, como já falei, dessa fixação de que faixa nós estamos falando, de que percentual nós estamos falando de redução de jornada e salário, né? Mas essa documentação, ela fica comunicada ao empregado no prazo de 2 dias, comunicada ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias e toda arquivada com a empresa para uma exibição mediante a solicitação dos sindicatos. E aí visa no sentido de ter a dimensão no setor de quanto isso foi disseminado e de quanto isso foi importante até para a manutenção daquela atividade empresarial, né? Nós temos que lembrar que essa redução ela tem uma garantia de emprego que é equivalente a 2 vezes o período de redução, e caso esse contrato de trabalho, mesmo assim, venha a ser rescindido nesse período, a legislação prevê a indenização correspondente ao período faltante dessa garantia de emprego, né? 50% dos salários faltantes naquelas reduções que variam de 25 até 50, vai ser de 75% nas reduções que iam de 50 a 70 e 100% dos salários devidos, caso a redução seja a partir de 70%. Então, nessa situação de redução, entra o benefício do governo, que foi explicado pelo Dr. Carlos, que é de o mesmo percentual que o salário foi reduzido, mas calculado sobre a parcela do seguro-desemprego. Também foi tratada da suspensão temporária do contrato de trabalho após a edição da medida provisória 936. Ela foi bastante remissiva em relação à medida provisória, porque se trata realmente de uma medida bastante excepcional, bastante gravosa, né? Porque ela não provisiona nenhum salário, ela prevê o benefício, como nós colocamos, o benefício emergencial, e somente no caso das empresas de faturamento acima de 4.800.000, aquela ajuda compensatória obrigatória de 30% do salário, né? É importante lembrar que durante essa suspensão temporária do contrato de trabalho é vedado o trabalho, ainda que parcialmente, isso sujeita o empregador a multa e pagamento dos salários pela descaracterização da suspensão. Da mesma forma, os prazos para comunicação ao empregado serão de 2 dias e para o Ministério da Economia mais 10 dias, anexando lá a convenção coletiva que eu encontro no site do Secov para demonstrar o documento que autoriza essa suspensão. Ela, no caso, é diferente da redução, porque tem um prazo de 60 dias máximo, né? Também existe a garantia de emprego pelo mesmo período, e no caso, né, de haver uma ruptura do contrato de trabalho durante esse período, cabe uma indenização de 100% do salário faltante para o período de garantia de emprego, né? Ainda prevemos a antecipação das férias individuais ou coletivas, né? Dando-se sempre prioridade a esse grupo de risco, é uma forma de poupá-lo aí da exposição à contaminação. Essa comunicação das férias também foi abreviada nesse mesmo prazo de 48 horas, dispensando, no caso de férias coletivas, outras comunicações.
E, Karina, sim, você pode encerrar, por favor? encerro. E nós temos uma novidade aqui. O pagamento é parcelado em 2 vezes e 1/3 de férias, quando o período não é completo, ele poderá ser também parcelado ou só quitado numa única parcela no final do período aquisitivo. Para concluir as possibilidades previstas, nós também validamos o banco de horas negativos, então o empregado ficaria em casa agora podendo compensar essas horas não trabalhadas na quarentena nos 12 meses após o retorno, e também para o banco de horas positivo que estivesse em curso, havia a faculdade de interromper o prazo de compensação, voltando a correr após o retorno das atividades normais da empresa. Era isso, Celso. Ok, doutora Karina. Eu acho que o público que está junto com a gente teve a oportunidade de conhecer, vamos dizer, muito do que está acontecendo aí na legislação trabalhista. Como nós somos bons anfitriões aqui no Secov, e como eu tenho 5 minutos, eu vou pedir licença ao Dr. Carlos e à doutora Karina e vou passar esses 5 minutos para o Dr. Kaufmann, para ele fazer as suas considerações finais, e depois a gente encerra. Começamos com 2 minutos de atraso, vamos terminar com 2 minutos de atraso também. Por gentileza, Dr. Kaufmann. Bem, Celso, demais, Karina, Carlos e todos os que nos acompanham, é preciso, ainda que a gente esteja num atabalhoado de necessidade de decisões rápidas e tudo mais, que alguma calma seja garantida para tomar as decisões, né? Por mais que elas sejam assim cruciais, a forma como a decisão é tomada também revelará muito o perfil da empresa e os cuidados de como essas mudanças serão tomadas. Quer dizer, no caso do Secov, não tenho dúvida nenhuma que, uma vez já entabulado um acordo coletivo de forma prévia, porque as categorias já são muito atuantes, né? A segurança jurídica aí, apresentada pela doutora Karina, está muito mais estampada do que em outras categorias, cujos sindicatos de categoria econômica sequer são conhecidos, né? Cujos sindicatos de categorias profissionais sequer são disponíveis ou estão disponíveis para a negociação, né? Eu tenho tido conhecimento de sindicatos que dizem simplesmente que não negociam redução ou suspensão, não negociam nada que não disser respeito à melhora da condição social do trabalho. Quer dizer, é um sindicato completamente fora da realidade, né? Mas que tem impactado a decisão de várias empresas aí. Então, a forma como se fazer os acordos individuais, eles podem ser simples, eles podem ser rápidos, mas desde que sejam detalhados o suficientes para regrarem minimamente essa situação, prevendo aí o prazo aí de 3 meses até, vai dizer muito sobre o que a empresa receberá de demandas eventualmente, né? E não tenho dúvidas assim, que às vezes a dúvida sobre a leitura de contratos poderá impactar muito a interpretação que o judiciário pode fazer no futuro. Isso é óbvio, mas não é de mau tom relembrá-los aqui a todo instante, porque isso é fundamental para qualquer discussão jurídica que se tenha no futuro, né? E eu estou aqui, eu acho que são essas as considerações, viu, Celso? Eu te agradeço aí a deferência aí para me manifestar em primeiro lugar aí, e realmente fico à disposição, porque, na verdade, também estamos naquele ponto em que as decisões são tomadas também na análise caso a caso, né? Cada relação de emprego, às vezes demanda essa necessidade de uma construção específica, né? Cada setor de empresa, né? A medida provisória vai a esse ponto no que diz respeito a férias coletivas, né? Você dá férias coletivas por setor, por departamento, ou seja, é preciso que o empresário também invista na exploração do seu negócio, do que pode ser suspendido, do que pode ser continuado, porque em benefício do empregado, vejam que a medida provisória 936,
ela prevê esse benefício emergencial também só para aqueles empregados que tenham a empresa entabulando acordos individuais ou coletivos naqueles exatos termos ali. Fugiu daqueles termos, por exemplo, se a empresa optar por uma dispensa, o empregado não terá direito ao benefício emergencial. E essas discussões vão se apresentar agora, porque vários acordos coletivos foram entabulados antes das MPs e a situação do empregado era pior se comparado com a situação agora de possibilidade de ganho do benefício emergencial. Ainda que seja de R$600 ou R$700, melhora algumas centenas de reais, isso tem que ser de novo tratado, não é? Então, é preciso também ter em mente que o acesso dos empregados ao benefício estatal está colocado na medida provisória num pacote, que é o pacote da redução proporcional do salário e da jornada, com manutenção dali do salário hora, como algo não modificável, né? Ou da suspensão temporária do contrato de trabalho naquelas condições da MP. Ok? Espero aí ter contribuído de alguma forma ao debate ou então ao acirramento das dores de cabeça. Muito obrigado, doutor Kaufmann. Eu queria lembrar, senão a doutora Karina briga comigo, que no nosso site nós temos lá na página de abertura um ícone lá escrito Convenções Coletivas, né? E todas as convenções que já foram assinadas em diversas bases, aí, em diversas cidades, inclusive São Paulo, já estão disponíveis lá. Karina, quer fazer sua despedida? Eu quero só dar um recadinho que, até tentando trazer esses acordos firmados individualmente antes das negociações coletivas, nós negociamos com os sindicatos uma convalidação desses acordos, desde que eles guardem, né, os parâmetros da convenção coletiva. E eu creio que o recado final, Celso, é de transparência, boa-fé, lealdade, lembrar que os acordos individuais também são acordos de bilateralidade, então, assim, a transparência na relação, uma boa comunicação interna na empresa, esse alinhamento da operação com a direção da empresa vão fazer toda a diferença na gestão de um passivo trabalhista futuro. Então, a documentação guardada, a transparência, o diálogo, a comunicação, um canal de atendimento ao doente, enfim, tudo aquilo que gera também no trabalhador uma sensação de pertencimento e de parceria na travessia dessa crise, vai fazer muita diferença na pacificação de algum conflito trabalhista que esse momento nos traga. Fatalmente trarão, mas depende de nós também no manejo, como eu dizia no começo da minha fala, desses instrumentos, toda a diferença na gestão dessas relações aí para os próximos anos de administração do que ficou da crise. Esse é o recado. Ok. Eu queria, em nome do Secov, da diretoria do Secov, agradecer vocês que nos acompanharam aí durante essa hora e pouquinho, e dizer que isso é a nossa missão, né? É levar o maior nível de informação, é levar o maior nível de conhecimento para vocês, que são os nossos associados ou que poderão vir a ser os nossos associados. Muito obrigado a vocês, uma boa noite e um bom descanso a todos.